Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Botafogo, né? O Botafogo que enfrenta o Criciúma nessa sexta-feira e se prepara para enfrentar o Peñarol também nessa quarta-feira. Jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores da América. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas você acha que só convenceu os jogadores de fora? Por exemplo, o Endrick se firma no Real Madrid. Então, de repente não vire titular, mas entre com a frequência que está entrando e comece a marcar mais gols do que vem fazendo. Na verdade, ele só fez um gol por enquanto, né, no Real Madrid. Mas ele consegue uma evolução considerável no Real Madrid. Vocês acham que será possível manter o Igor Jesus como centroavante? Não, é o que eu acho assim. Eu entendo o que o Birner está falando. Agora, a seleção ela não permite... essa sequência ela acaba não tendo um valor tão... Porque daqui a um mês... A gente até esqueceu quem jogou, não. Esqueceu quem jogou. Ah, legal. Pô, lembra que no mês passado o Luiz Henrique entrou bem pra caramba nos 2 jogos e fez os... Claro que olhando para isso, olhando para uma lógica de clube, de sequência de jogos, é normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. Só que aí a gente vai ter coisas que pesam mais do que o desempenho no futebol brasileiro. Gostem ou não as pessoas. Eu sei que muita gente fica irritada com isso, mas se, por exemplo, numa Champions League, o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior destroçam grandes adversários com atuações exuberantes, destroçam o Barcelona com atuações exuberantes, jogando juntos, trabalhando juntos, como que você vai daqui a um mês lembrar do Luiz Henrique, que fez o que fez nos jogos contra Peru e Chile pela seleção brasileira, e ignorar aquilo que nas últimas rodadas fizeram 3 caras que atuam no Real Madrid contra os melhores times do mundo? Então, o que eu acho é que o peso do que acontece entre as datas FIFA acaba sendo sempre maior do que o peso do que acontece na seleção brasileira. Posso usar a sua palavra? Peso? Eu, às vezes, tenho a impressão, e tudo isso que eu estou falando não tenho certeza, que a seleção joga muito pouco, então eu não tenho, assim, muita convicção. Mas é o que eu penso, em princípio. O Vini Júnior, há bastante tempo, está tentando chamar a responsabilidade como protagonista da seleção, e não porque ele quer aparecer, porque ele quer ser o cara, não sei o quê. Ele tem essa porque ele é o grande jogador e é a responsabilidade dele. E eu acho extremamente elogiável que um profissional de futebol tão jovem, protagonista do Real Madrid, gols decisivos de Champions League, campeão de tudo quanto é competição de clube, referência da sua equipe, tratado pelo Ancelotti como o melhor jogador do mundo, queira chegar na sua seleção e se transforme no protagonista, até porque ele joga com amor, com muito gosto pela seleção brasileira. Porém, muito por conta do que acontece na seleção e não por conta do que acontece com o Vini Júnior, ele não conseguiu até agora. E ele não conseguiu até agora, para mim, tem algumas razões. Uma das razões é o fato de a seleção não estar jogando bem, ao contrário do Real Madrid, praticamente também está jogando bem, mas em geral joga bem, e ele tem um peso muito grande para lidar. Quando você tira jogador, eventualmente, quando você monta uma seleção que está jogando melhor, quando o Luiz Henrique faz o gol, o Savinho joga bem, o Igor Jesus joga bem, o Rafinha joga bem, o peso talvez saia um pouco das costas do jogador, e aí talvez a gente tenha esse jogador que ele quer ser, e com o tempo, talvez ele se transforme, porque a tendência nesse protagonista de uma seleção que pode ser vencedora. Às vezes eu acho que a gente joga demais o peso em cima dos atletas, e eles sentem isso para os seres humanos, exatamente porque eles destroçam equipes fora do país. Mas eu não estou nem entrando no mérito do que deveria ou não acontecer. O que eu estou dizendo é que é normal, é absolutamente compreensível que na hora que a gente volta a ter seleção brasileira, daqui a um mês ou mais de um mês, se leva em consideração o que os caras estão fazendo nos maiores jogos de futebol do planeta. Porque os maiores jogos de futebol do planeta, eles participam desses jogos. Sim. E os maiores jogos do futebol do planeta não incluem Brasil e Chile, não incluem Brasil e Peru. Esses não são os grandes jogos, não são os grandes desafios. Então eu acho normal que a avaliação sobre o momento, a grandeza, a qualidade se dê por aquilo que os caras estão fazendo na Champions League, no Campeonato Espanhol, onde quer que seja. Eu acho que é normal que seja assim e provavelmente até a gente que... Assim, eu abri o programa falando, para mim o Luiz Henrique tem que ser
titular da seleção pelo que ele fez nos 2 últimos jogos. Mas eu não sei se daqui a 1 mês e meio, dependendo do que acontecer e do que esses caras estiverem rendendo, claro, não é o cenário que parece... Se o Estevão arrebenta nesse período. Você é candidatíssimo. Muita gente vai pedir o Estevão. Mas a gente Eu só tô querendo dizer que assim, Pode acontecer do Brasil daqui a 2 anos, viajando agora bem, hein? 2 anos, que o Brasil não repita nenhum jogador do jogo de hoje, nenhum, hein? Talvez o Marquinhos, na estreia da Copa do Mundo. Porque, Militão, assim, na situação... Militão joga. Não, mas eu acho que o Gabriel Magalhães não é titular. Na situação que o Brasil se Acho que encontra... se ele tivesse todos os zagueiros à disposição, seriam Marquinhos e E Militão. só uma coisa, eu não tenho certeza, tá? Eu só estou fazendo um questionamento porque o caminho tomado inicial pode ter sido mudado. Mas na situação que a gente se encontra, a gente olha para fora da seleção para medir o desempenho, para colocar o jogador dentro da seleção. Parece óbvio o desempenho no clube que traz para a seleção. Mas quando você pega uma seleção que é mais madura, você não vê o Scaloni fazendo medindo o que está acontecendo lá em cada clube para escalar a Argentina. Ele escala e outra. E se você pegar jogador por jogador da Argentina, não vai dizer, olha, Argentina, todos os jogadores são melhores do que os jogadores brasileiros. Isso não. Agora, No geral, o Brasil tem jogadores melhores. Nós temos, que é outra balela, né? Assim, sempre mete o pau na geração. A geração, aí depois começa a ganhar, aí a geração passa a ser boa, tal. Existe talento, o que não existe é estrutura. Nós não temos estrutura para transformar esse talento numa seleção. Estrutura vem de... nossos problemas, eles são gigantescos. Né? Problema comissão técnica, troca, CBF, que não entende o sentido real de uma seleção brasileira. Aqueles que foram levados para lá têm limitações para executar o trabalho, a gente sabe disso. Né? Às vezes tem que explicar por que é melhor pegar um avião do que um ônibus. Assim, a situação é difícil. Mas o Scaloni, que a Argentina também não é um primor de organização, é um país que tem uma liga com 30 clubes. E 3 anos atrás estava de ponta cabeça. O Scaloni foi ficando e acabou sendo campeão do mundo. Ninguém, quando acabou a Copa do Mundo, correu para roubar o Scaloni da Argentina. Zero planejamento. Zero. É uma zona. Zero. E campeão do mundo. Então, gente, futebol... Campeão da Copa América. Campeão então, da Copa América. É normal que você diga, cara, eu não preciso mexer nesses caras. Não preciso. Se eles não estão rendendo, sei lá, se o Lautaro estava jogando muito mais na Inter do que joga hoje na Inter. Não vai mexer por causa disso. Não me interessa. Nós ainda precisamos disso. O que o cara está fazendo no clube para ele ganhar o espaço na seleção. Porque não existe a menor consistência. Você está olhando para o jogo hoje, você olha, aí troca um passe, o segundo, o terceiro, a bola morreu, já estava com a seleção peruana. Se 1, 2, perde a bola. Bate na canela, volta assim. O time estava perdidão. O que fez o Dorival? Largou o Savinho pelo lado direito, trouxe Rodrigo Rafinha por dentro com o Gerson e deixou o Abner passando. Lateral com ponta, centroavante e aqui a meiuca tentando armar. E não acontecia nada aqui dentro, não acontecia nada. Você fala assim, nossa, que jogo, que desenvoltura da seleção. Nada. Aí ele é obrigado o quê? Ou a abraçar o pequeno rastro que a seleção deixou de bom futebol hoje, para escalar o time de novembro, ou ficar olhando para fora da seleção. Olhar para fora o Vinícius volta e é titular. E assim, pensar em deixar o Vinícius fora da seleção hoje... Eu não tiraria também, até porque o atacante do lado esquerdo do Brasil também não foi um se garantiu. O atacante, você vai ter um meio de campo com outras tarefas, com menos gente. Ele vai ter que encontrar equilíbrio. O Brasil não tem nenhuma unidade, você não percebe ali um grupo, até nas coisas mais básicas. Na comemoração do primeiro gol, eu até brinquei com o Calçado, que comemoração xoxa, nem dançar os caras estão dançando direito, nem aquelas dancinhas os caras estão fazendo direito. E aí, eu vou buscar um relato, eu não vou revelar a pessoa que me passou, mas uma pessoa que esteve recentemente num treino da seleção brasileira. E não criticou metodologia, nada disso, mas a gente percebe, a gente que cobriu muito treino de futebol, quando uma equipe está na pegada. Me lembro do primeiro treino do Brasil na preparação para a Copa de 2014, primeiro treino na Granja Comari, um treinamento despretensioso, que quem acompanha há muitos anos treinamento de time de futebol à beira do campo,
saca que os caras não estavam na mesma pegada de pouco tempo antes, de meses antes, porque o Brasil, da Copa das Confederações de 13 até o último amistoso antes da convocação, que foi contra a África do Sul, em Joanesburgo, estava, não sei porquê, aí eu não sei a explicação, mas estava num outro ritmo. Essa seleção ainda não tem identidade alguma. O treino é borocochô, é para baixo. E você nota no campo que os caras não estão com um estímulo, com motivação, a palavra já tão castigada, mas não estão no grau que uma seleção brasileira precisa para jogar um grande futebol. Ainda mais sem valores tão excepcionais como a gente já teve em outros tempos. Eu acho que isso também conta, isso também deve ser levado em conta. Mas acho que não estão assim porque não conseguem jogar o grande futebol, porque... É o pacote. Então, é o entorno, é CBF... Então, o entorno, quem comenta com a gente, diz que os jogadores estão meio ali... de qualquer jeito. Não por eles, que não tem precisa tomar cuidado com isso, porque eu acho que os jogadores se empenham, não acho que esse é o problema. Sempre sobra para a geração, que é uma grande bobagem. O Brasil sempre produz bons jogadores. E a geração da Argentina não é... Tem o Messi, que é uma joia, mas você tem Lautaro, Julián Álvares, mas o Brasil também tem jogadores. Você tem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um jogador pequenininho. Tem 3 jogadores do Real Madrid de ataque. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão sempre parece que a culpa é do jogador, entendeu? A Argentina acho que é a antítese disso. Apesar de não ser um exemplo administrativo também, os caras estão encantados. Mas ali claramente mas os caras ela, estão encantados. Mas a Argentina, ela é o nosso, não é o nosso espelho, porque não reflete aqui no Brasil o que acontece lá. Mas existe uma segurança, uma confiança de um time que ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e, independentemente do que acontece fora, este é o grupo. O jogador tem que estar muito mal, mas muito mal para não desempenhar quando eles se encontram na seleção argentina. Pessoal, tá aí, né? Essas são as últimas notícias do Botafogo. E tem mais notícia boa, né? Que a dupla do Botafogo aparece em lista de melhores laterais do mundo, fora das grandes ligas europeias, né? Os últimos... os laterais esquerdos do Botafogo, Fernando Marçal e Cuiabana, apareceram no último domingo na lista de Observatório do Futebol 6 sobre os melhores atletas da posição no mundo fora dos circos das grandes ligas europeias, né? Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Né? E o Marçal está na segunda colocação entre os laterais esquerdos defensivos, atrás apenas de Francisco Moura, né, do Porto. Então, o Botafogo está chegando aí a patamares, né, extraordinários, patamares gigantes. Essas são as informações do Botafogo, que está se preparando aí para enfrentar o Criciúma, né, nessa sexta-feira. Botafogo está com 60 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, 3 pontos à frente do segundo colocado, e só depende dele para se manter na primeira colocação e ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas queremos saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Botafogo e Criciúma no Newton Santos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.